Hoje eu trouxe um tema um pouco mais diferente do que o normal. Hoje nós vamos falar sobre o papel do educador e dos pais dentro do desenvolvimento infantil. Quando o assunto é o desenvolvimento da criança, precisamos entender qual é o papel de cada um para que não haja conflito e a criança não seja prejudicada. Quando os pais e os educadores entendem o seu papel e entendem que elas precisam trabalhar juntas, andar juntas para um bom resultado, as coisas fluem muito melhor. Então, qual é o papel do professor? O papel do professor é desenvolver habilidades dentro de cada faixa etária da criança. Então, o professor está lá para estudar qual é a dificuldade da criança, entender, analisar, trabalhar em cima dessa dificuldade e desenvolver. Isso tudo dentro do seu horário, do seu período pedagógico. Então, o professor trabalha dentro do pedagógico dela. Ela trabalha ali naquele horário que foi estipulado para a criança estar e ela precisa desenvolver habilidades e notificar os pais caso aconteça algo fora do comum. O professor, ele vai trabalhar o desenvolvimento da criança dentro do aspecto acadêmico e pessoal. Quando eu falo pessoal, eu estou falando sobre ética, contato social com os outros alunos, trabalhar o emocional. A criança aprende regrinhas que acontecem dentro da sala, então a criança acaba convivendo em sociedade. Então o papel do professor, quanto professor dentro da sala de aula, é ajudar a criança a desenvolver habilidades como essas citadas, que é conviver com os outros alunos, desenvolver habilidades de escrita, de leitura, coordenação motora, tudo dentro da faixa etária da criança e também ajudar ela a lidar com suas emoções dentro da sala de aula. Então, o professor ajuda a desenvolver isso dentro da sala de aula. Se a criança tem dificuldade de socialização, o professor vai desenvolver habilidades e atividades que vai facilitar isso para a criança dentro da sala de aula. Isso são habilidades que a criança leva para a vida inteira e o professor precisa saber trabalhar isso dentro da sala de aula. E qual que é o papel dos pais? O papel dos pais é educar, isso mesmo. Se os pais fizerem o seu papel de educar para que a criança consiga socializar de forma respeitosa com as outras pessoas, aprenda a lidar com essas convivências e ensina autonomia, fica muito mais fácil o trabalho do professor. Essa parte de educar, de ensinar o que é certo e o que é errado, primeiro precisa ser feito dentro de casa. E aí, então, o professor consegue trabalhar as outras questões dentro da sala de aula. Então, uma criança que ela é bem educada dentro de casa, que ela tem esse convívio com os pais e que os pais têm essa comunicação com o professor respeitosa, acaba sendo muito mais fácil de desenvolver. Se a escola pontua algo do seu filho, se a professora está pontuando algo dele, que ele se comportou dentro da escola, não veja o professor como seu rival, né? Entender que vocês são uma equipe e que se o professor está pontuando, foi algo que ele vivenciou. Porque às vezes os filhos, eles não são os mesmos perto da gente. Então a criança é uma coisa perto da gente e quando ela vai para longe, ela muda o seu comportamento. Por que isso acontece? Porque a criança está em outro ambiente, dividindo a sala com outras crianças, coisa que não acontece dentro da sua casa. Então, dentro da sua casa, ela tá dentro do seu convívio, do seu ambiente e acaba sendo muito mais natural a forma como ela age. E dentro da escola é muito diferente, que ela está convivendo com outras crianças que têm educações diferentes, que veio de cultura diferente, de criações diferentes e acaba criando esse conflito, né? Então, a criança está aprendendo a socializar, aprendendo a se comunicar e ela acaba tendo esses comportamentos, o que é natural. E precisam entender que o professor, ele não é o seu rival e vocês estão juntas com um único propósito, que é desenvolver o seu filho. Dentro de casa, os pais precisam desenvolver a autonomia da criança. Ela precisa desenvolver coisas básicas do dia a dia, como jogar lixo no lixo, colocar a roupa no cesto, guardar o seu sapato, fazer coisas como guardar os seus brinquedos. Uma criança, ela precisa ser funcional dentro da sua idade. Uma criança de 2 anos, ela pode guardar o seu brinquedo e ela pode colocar o seu copinho na pia. Então, são coisas que você pode fazer com que o seu filho seja funcional, para quando ele chegar dentro da escola, dentro da sala de aula, ele não sofrer, porque dentro de uma sala de aula são muitas crianças. E se a criança não tem uma autonomia dentro de casa, ela acaba sofrendo muito na hora de desenvolver essas habilidades junto com outras crianças dentro da sala. Quando a escola e os pais trabalham junto, o processo ele é muito mais tranquilo e menos doloroso. Alfabetizar o seu filho vai ficar mais fácil se você lhe seguir.